Eu quero falar sobre um assunto bem interessante hoje. É uma coisa que pouco se fala dentro do autismo, mas é algo que pode fazer bastante diferença na vida de pessoas com autismo, né? É a hipotonia muscular. O que é a hipotonia muscular, né? Ela tem a ver com duas coisas, com força e com tônus muscular. Então, a gente tem essas duas características aí da hipotonia muscular. A hipotonia muscular é algo que afeta a grande maioria das pessoas com autismo. É como se fosse uma comorbidade do próprio autismo, né? Ainda não se entende exatamente o porquê disso, mas muito possivelmente pelas cadeias proteicas. Ou seja, a dificuldade de processamento da proteína dentro do corpo de uma pessoa com autismo leva a esse processo de hipotonia, ou seja, a falta de tônus muscular. Então, o músculo, ele é um músculo fraquinho, né? Falando em termos aí bem coloquiais, ele é um músculo novinho, né? Que não foi ainda exercitado. O que isso acarreta numa pessoa com autismo? Acarreta uma série de dificuldades. A primeira delas que a gente pode observar é para pessoas com autismo que vão participar dos processos acadêmicos, processos escolares. Então, em primeiro lugar, a gente sente uma falta de capacidade de pressão e apreensão do lápis, por exemplo. Então, são crianças que têm dificuldade de pintar e preencher todos os espaços. Então, no processo de educação infantil, as professoras sempre vão buscar fazer com que as crianças pintem e pintem bem, né? Elas assim falam, não, você tem que pintar tudo. Por quê? Porque é nesse processo em que a criança está exercitando a pressão, a apreensão, ou seja, pegar o lápis e segurar com firmeza e fazer pressão sobre o papel. Então, é um exercício muscular, é um exercício motor. Então, não é apenas porque ela quer que fique bonita a pintura. E a gente vê isso como uma grande dificuldade das crianças com autismo e até uma certa aversão ao lápis de cor, por exemplo, na primeira infância, porque eles não conseguem nem fazer o movimento, muito menos segurar com força o lápis. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai observar. Aí a gente está falando de um comportamento ou de uma atividade motora fina, né? Que já é um processo até mais avançado desse desenvolvimento motor. Mas logo que a criança começa a se desenvolver, a gente vai ter o desenvolvimento motor grosso, ou seja, aquele desenvolvimento motor que é de caminhar, de sentar. Então a gente percebe que as crianças com autismo, elas têm mais dificuldades nesses processos. Muitas delas começam a sentar tardiamente, muitas delas começam a caminhar tardiamente, elas não se fixam até com a cabeça, né, ou com a nuca. Então, são coisas que vão levar a dificuldades até de se manter ereto ou sentado numa cadeira, por exemplo, né? Essa falta de tônus muscular pode levar a um quadro como esse. Existem várias terapias que auxiliam nesse processo. As terapias ocupacionais, por exemplo, elas vão trabalhar de alguma forma essas habilidades motoras. Mas se a criança não tiver um potencial muscular para desenvolvimento dessas atividades, pouco adianta. Então, são crianças, por exemplo, que têm dificuldade em pular num pé só, pular nos dois pés, e a gente entende que a criança está pronta, por exemplo, para o desfraude de fazer cocô, por exemplo, quando ela começa a pular nos dois pés. Então, se a criança não pula nos dois pés, ela vai ter dificuldade no desfraude. Então, são coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento motor que vão ter atrasos nas pessoas com autismo devido a essa hipotonia muscular. Alguns processos auxiliam, como, por exemplo, também a ecoterapia, né? A terapia feita com os cavalos. Por quê? Ela não é uma terapia para o autismo em si, mas ela é uma terapia que auxilia no fortalecimento da coluna vertebral, ou seja, da musculatura
que apoia a coluna vertebral. Então, ela ajuda a pessoa a se manter mais ereta. É uma das coisas que ajuda, por exemplo, as pessoas com paralisia cerebral, que tem também essa hipotonia, né? Que tem essa dificuldade de postural. Então, pode servir também para crianças com hipotonia muscular no autismo. A gente tem hoje, né, muitas possibilidades de se trabalhar essa hipotonia muscular. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do que foi o meu caso, o caso do meu filho, por exemplo. Né? Meu filho, quando foi diagnosticado com 2 anos, já apresentava uma hipotonia muscular. Então, foi um bebê mais molinho, ele sentou na idade certa, mas ele não se firmava de maneira ainda segura. Depois ele começou a caminhar, mas também um pouquinho tardiamente, com 1 ano e 1 mês ali, que ele começou a se firmar, e ele não corria, ele andava, depois ele começou a correr, e aí aparentemente o desenvolvimento motor ia bem. Quando houve diagnóstico, ele foi diagnosticado também como hipotônico, então havia uma hipotonia muscular. E isso já era perceptível, por exemplo, quando ele ia entrar no carro, ele precisava de auxílio para se segurar, para entrar dentro do carro, ele não conseguia fazer isso só levantando a perna e segurando com uma mão, ele precisava de um pouco mais de apoio. Então, essas coisas começaram a ficar mais evidentes, né? E para a criança poder, por exemplo, brincar, para a criança poder pular, para ela poder pular corda, para ela poder andar de bicicleta, para ela poder ter pressão e apreensão, ela vai precisar dessa habilidade muscular, dessa capacidade de tônus muscular. Então, nesse momento, eu encaminhei o Lucas, eu fui com ele até o ginásio de ginástica artística da nossa cidade, né, que é um equipamento público. E eu falei, olha, eu gostaria que ele fosse incluído aí nas atividades de ginástica artística. Mas ele ainda usa fralda, ele tinha 2 anos e meio, ele é um bebezão, né? Eu falei, bom, mas ele é hipotônico e ele precisa de uma atividade que seja prazerosa para ele, mas que ele possa fazer esse treino. Eu não posso colocar esse menino com 2 anos e meio na musculação. Mas ele gostava muito do ginásio, então ele gostava muito da cama elástica. Falei, eu quero que ele tenha esse potencial, né? Ele, por exemplo, não conseguia subir escada, não conseguia descer escada, ele não tinha essa segurança motora para essas atividades. E realmente foi algo decisivo na vida dele, né? Porque foi aí que a gente conseguiu vencer a hipotonia. Então, ele começou a pular, então começou a fortalecer os membros inferiores. Então, vencer essa hipotonia, na verdade, é fazer um trabalho muscular, né? Um trabalho de treino muscular. Então, é como a gente quando vai à academia. Nós também temos, em determinada idade, desenvolvemos sarcopenia. O que é isso, né? É a falta de musculatura. Então, as crianças com esse desenvolvimento atípico, elas têm essa mesma dificuldade de desenvolver massa muscular. Então, a gente começou a treinar membros inferiores de maneira inicial, então a cama elástica ajudou muito, porque era uma atividade muito prazerosa, mas ele não conseguia se manter em pé na cama elástica, então aos poucos você faz movimentos sentados, depois você começa a ficar ajoelhado, depois começa a ficar em pé com auxílio, e por fim, né, você consegue se manter totalmente ereto. Muito bem, outra coisa que ajudou muito foi a barra, né? Então, exercícios de barra, a criança se manter segura na barra, ela não vai fazer flexões, mas ela vai desenvolver a capacidade de agarrar e se segurar. Isso é importante até para os princípios de autodefesa, né, de potenciais, por exemplo, de se agarrar em alguma coisa caso haja necessidade. Então, é importante que a criança tenha esse potencial. Depois a gente foi para os exercícios de trave. O que a trave fez, né? A trave desenvolveu a procepção. A procepção é a capacidade da pessoa de se manter em equilíbrio
e andar, por exemplo, em linha reta. Então, aqueles exercícios que as crianças fazem muito, né? Tá passando na calçada, vê uma muretinha, subir na muretinha e caminhar na muretinha. Esse é um exercício de desenvolvimento motor. A gente fala, toda criança faz isso? Toda criança, mas é até instintivo para o desenvolvimento dela própria. Então, andar na trave, andar na muretinha, é algo que desenvolve essa percepção, esse estado de equilíbrio, né? Essa percepção do equilíbrio. Além de construção de consciência corporal. Então, dentro dessa atividade física, também vem esse processo de consciência corporal. Por exemplo, eu posso correr, mas eu tenho que parar. Eu consigo dar cambalhota, eu consigo controlar o meu corpo. Isso é muito importante para a pessoa com autismo, principalmente as pessoas que têm muitos estímulos, ou seja, esses estímulos autorregulatórios, sejam flaps de mão, balanços corporais. Então, a pessoa começa a ter uma consciência de como funciona o corpo dela. E ela pode usar meios autorregulatórios até mais simplificados, né? Então, ela começa a se entender como corpo. E isso também é regulador sensorial. Então, dentro dessa ideia, dessa história da hipotonia, vem uma série de outras coisas que vão ser muito fundamentais no desenvolvimento. Então, esse sistema, essa capacidade de se autorregular, por exemplo, né? Então, mesmo que a pessoa use, por exemplo, o balanço corporal como estímulo, ela vai acarretar problemas na coluna lombar, certo? Na área lombar, porque ela vai estar sobrecarregando essa área, ela pode ter problemas na cervical. Então, se ela tiver a musculatura preparada para segurar esses estímulos, vai ser muito melhor. Por exemplo, crianças que têm flap de mão excessivo chegam a fazer lesões por esforços repetitivos. Então, fortalecer essa musculatura é fundamental, né? E o esporte é uma oportunidade incrível, porque, como eu falei, o esporte não é só para vencer essa hipotonia, para o exercício muscular. O esporte ele vai funcionar como regulador, como exercício de procepção, como estímulo sensorial, né? E também como um agente que vai contribuir nos processos sociais, porque são locais e ambientes onde a pessoa vai ter contato com outras, e ali ela vai poder exercitar outras habilidades, como resposta a comandos, contato visual, e até as relações realmente de troca. Por exemplo, você me joga a bola, eu jogo a bola de volta. Então, existe uma troca nessa relação. É importante que a gente entenda que a hipotonia é algo que a gente pode vencer, que a gente deve vencer na primeira infância, né? Para que a pessoa não acarrete problemas lá na frente. E para que ela tenha força, para que ela tenha possibilidade de se alimentar adequadamente. Então, quanto mais musculatura a pessoa tem, mais necessidade de alimento ela vai ter para manter essa musculatura. Então, ela precisa se alimentar com proteína, por exemplo. Então, é uma outra oportunidade de regular hábitos alimentares também. Então, conforme há o gasto calórico, há necessidade de reposição. Então, se a criança ela permanece nesse estado de latência, o estado de sedentarismo, ela não vai ter necessidade, por exemplo, de se alimentar. E os hábitos alimentares começam a ser um problema também. Começam a se tornar mais restritos e mais difíceis, porque não há um gasto calórico para a necessidade de ingestão ou dessa ingesta alimentar, né, de reposição. Então, com isso, a gente faz com que tudo funcione melhor, inclusive os processos intestinais, por exemplo, né, que são uma dificuldade também de pessoas com autismo. Muitas, né, na sua grande maioria, têm desbiose, que é uma condição intestinal que causa desconforto, causa dificuldade de relações sociais, por exemplo, né, e está relacionado à alimentação também.
Então, melhorando todo esse sistema, né, tentando resolver uma coisa, a gente consegue atacar outras também, né? Pensar na hipotonia, por exemplo, nos processos de aprendizado posteriores, né? Pensar que o coração é um músculo. Então, se o coração também é hipotônico, ou seja, tem pouca força muscular, isso pode acarretar em problemas cardíacos. O cérebro é um músculo, então exercitar a musculatura, ou fazer com que essa construção muscular seja mais eficiente, né? A gente vai conseguir resultados melhores. Pensar que o nosso sistema todo é muscular. Então a gente tem que treinar o corpo a absorver essa proteína. Então a gente está mudando aí uma condição que é pré-instalada. Aí a gente está fazendo um processo de treino fisiológico, que também faz parte da intervenção no autismo. A gente tem que pensar nesses processos internos também, certo? Existem inúmeras oportunidades de treino para hipotonia, né? A gente pode trabalhar com atividades físicas como funcionais, que incluam brincadeiras, atividades que sejam motoras repetitivas, como andar de bicicleta, né? Nem que seja no triciclo, é fundamental que a criança tenha essa coordenação. Então, não é só o fato da musculatura, a bicicleta também não é só isso. Ela é todo um treino de motor, né, de desenvolvimento motor. Então existe uma cadência, um ritmo, a velocidade, a sensação da velocidade, importantíssimo, a sensação da velocidade, do perigo que isso pode trazer. A gente precisa treinar as nossas crianças para terem essa relação com o perigo, porque a gente já sabe que pessoas com autismo têm baixa sensibilidade à dor. Então, expor o máximo possível essas atividades que possam realmente regular sensorialmente e, eventualmente, uma criança vai cair, ela vai ralar o joelho. Então, ela tem que entender que isso, né, ela tem que ter resposta a esse estímulo, ela tem que ter uma resposta adequada, que é a resposta da dor. Então, se a gente não participar desses processos de regulação interna, ou seja, de regulação e treino do sistema fisiológico, a gente vai ter dificuldade em construir essa cadeia, ou esse ciclo, né? E é um ciclo realmente, eu regulo para sentir dor, para ter noção do perigo, para poder ser independente. Então é um ciclo. Enquanto eu não tiver regulado, eu não sentir dor, eu não vou ter noção do perigo, eu não posso navegar sem suporte. Eu preciso ter suporte o tempo todo, porque eu sou uma pessoa que não tem noção do perigo. Então, estimular esse sistema, seja ele físico, né, no sentido muscular e físico no sentido fisiológico, é de extrema importância. A gente vai ver que as habilidades podem ser construídas ou descobertas aí também, né? Voltando ao meu caso, o meu filho se tornou um grande atleta, é um atleta de natação que tem uma força, uma propulsão além do ideal ou do praticado na idade dele. Então, com esse processo, a gente conseguiu descobrir uma habilidade, a gente conseguiu descobrir um potencial de atividade, seja ela de ócio, seja de atividade de lazer, até como uma possível atividade profissional. Então, expondo a essas atividades motoras, a gente vai ter um potencial muito grande. Tem crianças que têm habilidades intelectuais muito bem desenvolvidas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai deixar de trabalhar a parte motora, porque de nada adianta uma criança, por exemplo, ser um gênio musical e não ter habilidade para dedilhar, para tocar, né? Ele pode conhecer música, mas ele tem que ter essas habilidades motoras para desenvolver o trabalho dele. A mesma coisa de uma pessoa que tem habilidades na física, na química, eventualmente ela vai ter que construir coisas, ela vai ter que ter habilidades motoras também, né? Importante habilidades de locomoção. Crianças que a gente vê que tem dificuldade de colocar o pé no chão, então porque
repetidamente andaram na ponta dos pés e fazem um encurtamento do tendão, né, do tendão atrás da panturrilha. Então, são crianças que precisam realmente um trabalho físico-motor. A gente vai ver pessoas que têm dificuldade de locomoção, crianças que caem muito frequentemente. Por quê? Primeiro, não aprenderam a andar, não aprenderam o foco da atenção da marcha, ou seja, eu tenho que olhar para frente, não posso olhar para baixo, né? Eu tenho que ter foco no meu objetivo, eu tenho que ter uma visão periférica construída. E a atividade física vai fazer isso, ela vai auxiliar nessa consciência corporal, consciência do entorno, olhar periférico, olhar dirigido. Então, investir nisso é muito valioso aí na primeira infância. A gente pode se valer disso para uma série de processos lá na frente. Então, a minha sugestão é que se invista realmente, seja na dança, seja, né, na atividade de treino funcional, na natação. Por que a natação é importante? Porque também natação salva vidas, né? Então, a criança com autismo, principalmente, ela tem uma atração pela água. Isso a gente já definiu, né? Por quê? Porque a água é um grande regulador sensorial. Então, a criança realmente se sente bem naquele ambiente. E muitas delas sofrem afogamentos, né? Então a gente tem um alto índice de pessoas com autismo que se afogam. Então, ensinar uma pessoa com autismo a nadar é uma questão de sobrevivência. Então é importante que a gente procure profissionais que estejam dispostos e que tenham capacitação para trabalhar essas questões mais motoras, essas questões de trabalho físico, certo? É isso aí, muito obrigada.